mexermos nos cabos. Boa tarde. Pedia então, por favor, que tomassem os vossos lugares para podermos começar a cerimónia de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Em nome do Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, dou as boas-vindas à cerimónia de abertura da 32ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. O congresso muito especial é o congresso no qual celebramos 25 anos desta ordem profissional, a vossa, a Ordem dos Médicos Dentistas. E se me permite, Sr. Bastonário, começamos com um aplauso de parabéns a vocês, médicos dentistas, que é por aqui, é por vocês que estamos aqui, de parabéns por estes 25 anos, e começamos desta forma muito calorosa com um aplauso à Ordem dos Médicos Dentistas pelos 25 anos. A OMD saúda de forma especial a Comissão de Honra do Congresso e os convidados que gentilmente se dignam a estar presentes neste momento. Agradecemos a presença de todos, entidades civis e académicas, aos representantes das instituições de ensino superior, às senhoras e senhores bastonários aqui presentes, aos representantes das autarquias da Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Matosinhos e Câmara Municipal de Penafiel, aos senhores provedores, a todos os organismos públicos, às sociedades científicas e associações de saúde oral e ainda às entidades militares na pessoa do Sr. Diretor do Hospital das Forças Armadas. A todos, muito obrigada por partilharem mais um congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Convido-vos de seguida a assistir a um vídeo precisamente que pretende celebrar 25 anos de ordem. Ao longo dos últimos 25 anos, a Ordem dos Médicos Dentistas tem assistido a uma série de mudanças significativas em Portugal e na profissão.
Surgiram oportunidades e novos desafios impulsionados pelas inovações tecnológicas e pelas regulamentações em constante evolução. Em 1998, a Ordem dos Médicos Dentistas foi formalmente criada, instituição que desempenha um papel crucial na regulamentação da profissão e na representação dos médicos dentistas, além de promover a saúde oral dos portugueses. Logo no ano seguinte, em 1999, foram criadas as primeiras especialidades, ortodontia e cirurgia oral. No entanto, apenas em 2021 foi regularizado o Colégio de Especialidade de Cirurgia Oral em simultâneo com os colégios de odontopediatria e periodontologia, totalizando 4 especialidades. Atualmente, outras 3 especialidades, endodontia, prostodontia e saúde pública oral, estão em processo de aprovação. O empenho dos médicos dentistas tem um impacto profundo na saúde pública em Portugal. Houve um aumento notável no hábito de escovar os dentes, passando de 72,2% em 2015 para 78,8% em 2023, uma subida de 6,6 pontos percentuais. Apesar dos avanços, a criação de uma carreira própria para médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde tem sido um desafio persistente. Somente em 2016 foi criado o primeiro projeto piloto e, 25 anos após a criação da Ordem dos Médicos Dentistas, finalmente foi apresentado um projeto de lei no Parlamento para estabelecer a carreira de médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde. De acordo com o Barómetro da Saúde Oral mais recente, cerca de 41% das pessoas têm a dentição completa e 18,2% não têm nada a substituí-los. Além disso, 35,6% da população não consulta um médico-dentista anualmente, sendo que 24,4% dessas pessoas alegam motivos financeiros para não o fazer. O primeiro cheque dentista foi atribuído em 2008. Desde essa altura, tem vindo a definhar, ao ponto do seu valor ter sido reduzido para 35 euros em 2013. Chegados a 2023, está também na hora de revitalizar o cheque dentista, aumentando o seu valor e diversificando os tipos de cheques. Durante esses 25 anos, a Ordem dos Médicos Dentistas tem desempenhado um papel fundamental na defesa da profissão e na promoção da saúde oral em Portugal. Apesar da maioria dos desafios da profissão não dependerem diretamente da esfera de decisão da Ordem dos Médicos Dentistas, é inegável o contributo na defesa da profissão ao longo da sua existência. Um exemplo recente foi a revisão radiológica, conseguida em 2022, que veio amenizar a situação relativamente aos médicos dentistas. Por outro lado, ainda este ano foram finalmente consagrados na lei os atos próprios do médico dentista e foi ampliado o âmbito disciplinar da Ordem dos Médicos Dentistas para abranger sociedades profissionais e multidisciplinares, bem como sócios, gerentes e administradores, sem esquecer a prova de competência linguística. No entanto, desafios persistem, como a imigração de médicos dentistas e o aumento exponencial do número de médicos dentistas ativos, registando-se o rácio de um médico dentista por 864 habitantes, sem que tal garanta uma melhoria de acesso e com qualidade a serviços médico-dentários. Os médicos dentistas em Portugal demonstraram diversidade e evolução ao longo dos anos, com uma média de idade baixa, 40 anos, uma proporção crescente de profissionais do sexo feminino, 61%, o que contrasta com os 51% de 2005. A resiliência, profissionalismo e adaptabilidade à inovação têm sido essenciais para a evolução da profissão. Sem médicos dentistas não existe saúde oral e sem saúde oral não existe saúde geral. Os médicos dentistas são reconhecidos pela capacidade técnica, pela sua empatia e pelo cuidado com que desempenham a sua profissão.
A confiança na relação com o médico-dentista continua a ser o atributo mais valorizado pelos utentes portugueses. 91,8% dos portugueses assume que valorizam mais o médico-dentista do que as clínicas médicas dentárias. A transição digital, a inteligência artificial e outras inovações tecnológicas têm-se tornado parte integrante da profissão, facilitando e diferenciando os tratamentos prestados. A formação contínua de alta qualidade e a promoção da sustentabilidade ambiental tornaram-se temas cada vez mais relevantes na medicina dentária e para a Ordem dos Médicos Dentistas. O futuro da medicina dentária está nas mãos dos médicos dentistas. Com orgulho na profissão e paixão por aquilo que fazemos, melhoramos a qualidade de vida e a felicidade das pessoas da comunidade onde trabalhamos, potenciando o desenvolvimento do nosso país. A saúde oral é essencial para o bem-estar de todos. Como médicos dentistas, continuamos a trabalhar para garantir que todos possam sorrir com confiança. Muito obrigada. Convido agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Comissão Organizadora do 32º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. António Cabral. Muito obrigado. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, muito agradeço a sua distinta presença no Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Estendo os meus cumprimentos a toda a mesa de honra e a todas as entidades aqui presentes. Digníssimos congressistas, convidados, patrocinadores e expositores, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Sejam todos muito bem-vindos ao 32º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Este é um congresso de regresso a casa. Após um período complicado, ao qual os médicos dentistas souberam responder de uma forma exemplar, a OMD retoma a total normalidade dos nossos eventos com este congresso e com as comemorações dos 25 anos. A medicina dentária é sinónimo de conhecimento, dedicação, tecnologia, desenvolvimento, mas sobretudo de paixão. Numa altura em que a inovação tenta acompanhar o ritmo alucinante do mundo, sem perder o foco no objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, dedicamos o programa deste congresso à prevenção. Tema atual, mas de enorme impacto para o futuro de todos. Desde a prevenção propriamente dita, até a abordagem preventiva dos tratamentos em medicina dentária, teremos neste congresso conferências e fóruns de discussão, onde a Comissão Científica se empenhou em criar um programa de excelência abrangente. Sob o ponto de vista científico, dão corpo a este congresso 3 grandes auditórios, 2 salas de workshop e 5 salas de hands-on. Minhas senhoras e meus senhores, precisamos de olhar para o indivíduo de uma forma holística, focando na sua saúde e no seu bem-estar, sem nunca descurando a evolução no que toca ao tratamento da doença. Nesse sentido, o tema deste congresso é um mote para podermos olhar de perto para as nossas políticas de saúde oral e cuidados de saúde primários. Existem mais de 6.000 clínicas em Portugal e mais de 13.000 médicos dentistas. No entanto, o aumento do número de médicos dentistas no nosso país não é proporcional ao aumento do índice de saúde oral dos portugueses. O tratamento das doenças orais é exclusivo dos profissionais de saúde, mas a prevenção é algo muito mais lato e que requer uma atenção especial do poder político, incentivando programas de prevenção e literacia junto da sociedade. Dos mais novos aos mais velhos, de norte a sul de Portugal, do litoral ao interior do país, continente e ilhas. Esta é uma preocupação da nossa classe. Colegas, este congresso, organizado por médicos dentistas para médicos dentistas, ocorre numa data muito especial, a passagem do 4º século da nossa Ordem. Pretendemos, com esta passagem, aproximar o congresso dos colegas, criando não só um evento de agregação da classe, de proximidade à comunidade, como também um evento que possa deixar uma marca a cada um de nós, sob o ponto de vista pessoal e profissional. Para além da vertente clínica e da partilha de conhecimento,
o Congresso abraça outras dimensões que pretendemos desenvolver neste evento, a dimensão social e cultural. O Congresso Anual é o ponto de encontro habitual de todos os colegas. Este ano, criamos condições para que a classe se possa concentrar nesta casa, dando vida a um espaço com uma vasta praça da alimentação para maior conforto e possibilitando a que todos os médicos dentistas tenham acesso às sessões da ordem do dia, nas quais o Conselho Diretivo e o Conselho Deontológico e Disciplina envolveram os seus membros, criando parcerias e abordando temas de interesse geral. As relações estabelecidas no âmbito da ADL e os protocolos criados com os colégios de dentistas espanhóis faz com que o intercâmbio científico e cultural enriqueça, partilhando preocupações de interesse comum e aumentando a proximidade entre os colegas. À semelhança de outras edições, abrimos as portas à comunidade e criamos a primeira edição do Ateliê para Cuidadores de Pessoas Sem Autonomia. Tema esquecido, mas de suma importância, envolvendo instituições que responderam positivamente e que veem uma mais-valia neste tipo de formação. Envolvemos artistas da região na criação e desenvolvimento da imagem de marca deste congresso e destas comemorações, a imagem de Santa Apolónia, promovendo as relações com produtores locais. Aumentamos a proximidade e chamamos os colegas a participar na construção deste congresso. Criamos a primeira edição da Innovation Box, um conceito inovador que pretende dar palco a ideias, técnicas ou projetos fora da caixa. Incentivamos os congressistas a participarem com comunicações livres e pósteres, inscrevendo pela primeira vez os resumos dos trabalhos numa revista indexada com alto fator de impacto. Queremos, portanto, que o programa seja uma mais-valia para a capacitação dos médicos dentistas e para os atuais desafios da prática clínica. Importa aqui destacar a relevância das parcerias criadas para organizar um evento desta magnitude. Desde logo com os nossos patrocinadores e expositores, a quem agradeço a participação, que dão corpo à nossa expo dentária, a maior de sempre, e que permite aos colegas conhecer todas as novidades de materiais e equipamentos para a medicina dentária. É já uma referência. Parceria com a própria Exponor, que se empenhou em procurar soluções nas mais diversas adversidades. Parcerias com os órgãos de comunicação social, exteriorizando temas aqui discutidos de interesse para a medicina dentária no seu todo. A adoção de políticas sustentáveis que tornam este congresso cada vez mais verde e inovador, com uma menor pegada ecológica, é outra das grandes preocupações subjacentes à organização desta edição. As ambições aumentam de ano para ano e, por isso, estamos a procurar melhorar os procedimentos e a apostar cada vez mais em medidas que promovam a reutilização e reciclagem dos materiais. A transição para o digital permite poupar recursos e evitar o desperdício. O modelo híbrido também faz parte desta edição, facilitando aos colegas o acesso ao programa científico. Aproveito para cumprimentar todos os que estão a seguir via streaming esta sessão. Permitam-me agradecer ao seu bastonário, caro colega Miguel Pavão, ao Conselho Diretivo da OMD, o convite que me foi endereçado para abraçar este desafio. Foi com grande sentido de responsabilidade que assumi este cargo e foi com muita dedicação. É uma honra presidir a comissão organizadora deste tão significativo congresso, num ano tão especial para a OMD. Muito obrigado pela confiança depositada. 25 anos de ordem. Para mim, e para alguns dos elementos que me acompanharam nesta caminhada, também este é um ano muito especial. O nascimento da OMD coincide com o ano em que pela primeira vez a profissão de médico-dentista passou a fazer parte do nosso léxico diário. Foi nos idos de 98 que entramos no curso de Medicina Dentária e que iniciamos este percurso que nos permite estar aqui hoje e dar vida a tão prestigiado evento. Por esse motivo, não posso deixar de prestar a minha homenagem aos meus mestres, alguns aqui presentes, que ao longo da vida serviram como linha orientadora da atuação clínica. Chego a este dia com o sentimento de dever cumprido. Estou convicto que se iniciasse neste momento esta caminhada, enfrentaria os desafios com o mesmo sorriso e, sobretudo, teria escolhido exatamente a mesma equipa para me acompanhar, que desde o primeiro dia disseram presente. Equipa que rapidamente se tornou experiente, de uma cumplicidade interna que permite que cada um possa comunicar com um simples olhar, um simples sorriso ou por poucas palavras até, demonstrando eficácia nas mais diversas tarefas. À minha comissão organizadora,
Não foi só um prazer ter trabalhado com todos. Acima de tudo, foi uma alegria. Muito obrigado. Agradeço ao grupo de colaboradores que agora iniciam o seu envolvimento com a Ordem e que ajudaram a colorir estes dias de montagem. Espero que este evento lhes possa servir de inspiração futura como médicos dentistas. À Comissão Organizadora agradeço todo o empenho. Foram horas de trabalho para construir o painel de excelência que aqui apresentamos e que faz deste Congresso uma referência a nível europeu. Aos colaboradores da Ordem, o meu muito obrigado. Juntos conseguimos dar resposta a todos os desafios. Equipa experiente e dedicada que permite dar todo o apoio necessário às assessorias, departamentos jurídico, administrativo e de comunicação. Obrigado pela entrega a este evento. Às pessoas que partilham comigo a coordenação da Expo Dentária, uma palavra especial de carinho e gratidão. Obrigado, Patrícia, Maria do Céu. A minha família, em particular a minha mulher, que durante este ano especial, de uma forma muito compreensiva, foi o pilar de estabilidade e orientação. Aos meus pacientes, que embora não me possam ouvir, agradeço-lhes toda a compreensão que tiveram ao longo deste ano. À minha equipa clínica, um simples obrigado não chega. Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro, permita-me que lhe ofereça esta imagem contemporânea de Santa Apolónia, como sinal da modernidade e prosperidade da nossa classe, mas essencialmente como símbolo da resistência e resiliência dos médicos dentistas perante todas as dificuldades que permanentemente têm de enfrentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. António Cabral. E tem agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas, o Sr. Professor António Mato. A todas as autoridades civis e militares, estendo o meu cumprimento com a máxima reverência e consideração, saudando ainda com admiração e estima todos os médicos dentistas presentes. Desculpe-me antecipadamente por alguma inevitável quebra de protocolo, a que a justeza do tempo disponível pressiona e impede justos cumprimentos. Mas também, em boa verdade, vos digo que não existe dilatação do conhecimento sem quebras de protocolo. Procurar, conhecer, perceber e aplicar implica sempre ruptura. E somos, de facto, a única espécie que, consciente da sua imperfeição e inquieta acerca do seu propósito cósmico, persiste inexoravelmente na transcendência da sua biologia redutora. Na nossa homocentricidade, somos efetivamente mais do que o simples propósito da transmissão de um ADN, cujo objetivo paranoico de preservação nos organiza bioquimicamente na mais impiedosa xenofobia molecular. Mas nós somos, de facto, mais do que a nossa biologia. E somos-lo porque procuramos o conhecimento. Jean-Jacques Rousseau dizia: o conhecimento humaniza-nos. Conhecimento esse que nos parece, de facto, infinito, mas igualmente dinâmico e, sobretudo, volátil. O conhecimento alimenta-se da fornalha da ignorância e também em ciência a verdade de hoje é a mentira da amanhã. Facto incontornável que nos obriga a uma atualização constante, sendo esse o propósito que nos reúne aqui hoje, num tempo presente de grande importância para a medicina dentária. E finco telegraficamente duas ideias relacionadas entre si e que sublinham este tempo de oportunidade única histórica que vivemos. Em primeiro, a medicina dentária, enquanto ciência médica mais jovem, conseguiu num curto espaço de tempo conquistar um espaço de importância à par de todas as outras áreas médicas, partilhando as mesmas angústias e idiosincrasias. Assumimos hoje, enquanto classe, com domínio de conhecimento próprio, os mesmos desafios nas questões éticas, no financiamento, na reprodutibilidade, qualidade e utilidade da investigação médica, que confluem nos constrangimentos temporais responsáveis por um fosso translacional ainda demasiado longo. Com os olhos no futuro, constatamos que os sonhos que a explosão digital e demais tecnologias de informação projetam em todos os que trabalham na área da saúde, no que respeita à investigação, diagnóstico, decisão médica ou intervenção clínica, são na área médico-dentária iguais a todos os demais. Em segundo, a OMS e a sua agenda recente para a saúde oral, secundando, entre outras, a constatação de que as doenças orais, embora em grande parte passíveis de prevenção, representam um grave problema de saúde em muitos países, com afetação da qualidade de vida e longevidade da população, com tratamentos dispendiosos e que geralmente não fazem parte da cobertura universal de saúde,
estando-lhes apartado o acesso pelos mais desfavorecidos. A OMS recomenda, por isso, a mudança do paradigma tradicional interventivo de cura para abordagens preventivas que incluam a promoção da saúde oral, contando para tal com a sensibilização dos governantes e subsequentes aumentos da contribuição dos orçamentos de Estado para a saúde oral. Todos devemos trabalhar no sentido da disseminação da percepção da verdadeira importância da saúde oral. E é considerando a importância e a substância desta agenda que a Comissão Científica tem escolhido em cada ano um tema-chave para o qual todo o Congresso se sensibilize, servindo de fio condutor e agregador de todo o programa. Assim foi o ano passado com as interações entre saúde oral e doenças sistémicas, e assim é este ano com a temática de prevenção, conscientes de que esta não se trata de um custo, mas sim de um investimento importante que os concretizar. Desta forma, trazemos até vós um congresso que esperemos do agrado de todos, com grandes nomes internacionais e nacionais, focados nos vários níveis de prevenção, mas também cada vez mais nos desfechos centrados nos pacientes, enquanto medidas necessárias e modernas na avaliação do sucesso dos tratamentos. Mas mais do que dar-vos aqui uma visão detalhada sobre um programa que já decorre e que para a Comissão Científica traz 2 anos de preparação, permitam umas notas finais sobre alguns aspectos importantes do que tem sido a atividade da Comissão Científica da OMD. O trabalho da Comissão Científica não se esgota no Congresso. Muitos são os prazeres que elaboramos, muitas são as tarefas que, enquanto órgão consultivo, somos chamados a satisfazer pelas diversas estruturas da Ordem, desde acreditações, consultadoria científica, com outras estruturas, como o Infarmed, entre muitas outras, ou ainda competências setoriais, numa série de atividades que não conseguimos enumerar, mas que não podemos deixar de apontar. Relativamente ao Congresso, importa ainda referir que, a par da elaboração do programa científico, nos esforçámos consideravelmente por apurar progressivamente as regras de submissão das comunicações livres e pósteres, no sentido de ajudar os autores a produzirem peças com melhor qualidade e possibilidade de impacto. Este ano contamos com quase 100 de trabalhos de elevada qualidade científica, corolário do esforço realizado nos últimos anos. Acrescendo o facto que anuncio com particular regozijo que esses trabalhos poderão ser publicados numa revista internacional indexada nas principais bases de dados. Devemos estar contentes. O Congresso será ainda mais apelativo e competitivo. Exortar os médicos a apresentarem a sua produção científica, que vai desde o trabalho in vitro, relato de caso clínico, até ao ensaio clínico ou revisão sistemática, é um fator de equilíbrio importante entre a ciência na sua fase inicial de produção e o conhecimento consolidado e generalizado que vem nos livros de texto e que os conferencistas convidados nos mostram. Este Congresso faz parte da missão institucional da Ordem, porque uma Ordem defende a saúde de toda a população e tem responsabilidades para todos os médicos dentistas, sem exceção. Devemos nos congratular com a sua 32ª edição e, nesse contexto, poderemos até afirmar que o Congresso é mais antigo que a própria Ordem, nasce com a APMD e a Organização da Profissão em Portugal, cujas origens não podemos esquecer. Devemos estar gratos. Deixo por isso um agradecimento aos seus fundadores visionários que devem estar igualmente orgulhosos. Um agradecimento ao Sr. Bastonário pelo desafio, confiança depositada e apoio inequívoco em todos os momentos. Ao colega António Cabral e Comissão Organizadora, o meu obrigado pela salutar colaboração, obrigado que estendo publicamente a todos os colegas das comissões organizadoras transatas. Sei que falo por uma comissão científica cuja dedicação e sentido de responsabilidade agradeço honrosamente. Finalmente, o mais importante de todos os agradecimentos, à classe, que mantendo este Congresso vivo, ano após ano, nos permitem continuar a dizer a uma só voz nestes dias de reunião: vivam os médicos dentistas portugueses, viva a medicina dentária, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Sr. Professor António Mata. E tenho então agora a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, muito agradeço a sua distinta presença no Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, uma vez mais. Estendo, obviamente, os meus cumprimentos a toda a mesa de honra, a todos os distintos convidados e, obviamente, que eu não gostaria de cumprimentar especificamente cada um de vós. Há muitas entidades aqui presentes, mas permitam-me algumas exceções. Gostaria muito de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, a Professora Rita Sá Machado, pela sua recente nomeação, pela sua presença aqui, e a Ordem dos Médicos Dentistas tem um especial prazer em saber que vai poder continuar a trabalhar com uma recém-possada Diretora-Geral da Saúde.
Gostava também de saudar os bastonários aqui presentes, começando pelo presidente do CNOP, o professor António Mendonça, e na sua pessoa cumprimentaria todos os seus bastonários aqui presentes. Às autarquias do Porto e de Matosinhos e também, obviamente, à direção executiva aqui representada. Estimados colegas, minhas senhoras, meus senhores, o 32º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas assinala também o primeiro quarto de século da existência da nossa Ordem Profissional, que sucedeu, em 1998, à Associação Profissional dos Médicos Dentistas. Celebramos estes 25 anos com orgulho. Orgulho por sermos médicos dentistas e por dedicarmos a vida à nossa profissão. 25 anos envolvidos desde a criação da OMD, é justo recordar os principais protagonistas da nossa história comum. Gostaria aqui de saudar o professor Fontes Carvalho, obviamente o professor Carlos Silva, e muitos ilustres colegas estão aqui, mas também saudar o meu antecessor, Orlando Monteiro da Silva, cuja luta e capacidade reivindicativa foram essenciais para termos hoje uma ordem profissional reconhecida e capaz de defender a saúde pública, os direitos dos nossos doentes e os médicos dentistas. Mas nós, médicos dentistas, estamos há muito mais de 25 anos a dar provas ao país e a sucessivos governos da nossa determinação na defesa intransigente do interesse público. Percorremos este caminho de forma exemplar, muitas vezes, talvez até demais, sem apoios, pugnando desinteressadamente pela adoção de políticas públicas de saúde oral e demonstrando a sua decisiva importância para a saúde geral. Face ao desinteresse e à insensibilidade dos políticos, avançamos à nossa custa, arriscando capitais próprios para dotar Portugal de uma rede de clínicas bem apetrechadas e capazes de assegurar a qualidade na prestação de serviços médicos, mesmo nas zonas mais remotas do país. Os médicos dentistas têm sido também exemplares no modo como se mobilizaram para dar respostas em situações de catástrofe. Todos se recordam do desastre de Alcafaz, de Pedrógão Grande e conforme sucedeu na recente pandemia da Covid-19, durante a qual muitos de nós estiveram ao serviço da linha SN 24 ou dos rastreios colaborativos da pandemia. Saudar aqui o Dr. Carlos Nunes, da qual a Ordem dos Médicos Dentistas teve uma colaboração estreita nestes rastreios colaborativos. O orgulho com que celebramos estes 25 anos de Ordem é, pois, inteiramente justificado pelo modo como temos sido capazes de afirmar a medicina dentária, colocando ao serviço dos portugueses e do seu bem-estar. Convido-vos, aliás, a visitarem a exposição evocativa deste quarto século, na qual se recordam alguns factos históricos e se comprova a evolução da nossa profissão. Está aqui patente na Expo Nor e fica o convite feito. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, vivemos tempos de incerteza e ainda esta semana assistimos a acontecimentos inesperados que também, para os médicos dentistas, significaram novas mudanças e novas dúvidas. Este 32º Congresso é, de resto, bem o espelho desta realidade. Nas vésperas do nosso Congresso, e alterando o que estava previsto desde há largos meses, aliás, em maio, o Ministro da Saúde do Egito, que é, estranhamente, um colega médico-dentista, comunicou-nos que não poderia estar presente nesta sessão de abertura devido ao complexo conflito na faixa de Gaza. Países como Israel, a Arábia Saudita, cancelaram também à última hora as suas participações pelo mesmo motivo. Esta semana, um terremoto político deixou o país em ebulição, fazendo com que recaiam novamente incertezas governativas e que produzem instabilidades políticas, dificultando o avanço de inúmeras matérias para a nossa profissão. E não podemos negar a evidência que durante este primeiro mandato, em que conduz a OMD, tudo aponta, e agora já se sabe, para vir a ser formado um terceiro governo. Senhor Presidente da Comissão Científica, Senhor Presidente da Comissão Organizadora do 32º Congresso, caros colegas António Mata e António Cabral, sem o esforço e o empenhamento das vossas equipas, traduzidas em incontáveis horas de prestação e organização deste 32º Congresso, não seria possível continuarmos a inovar e a fazer evoluir este evento, afirmando-o continuamente com uma grande celebração da medicina dentária. Dirijo um especial agradecimento à Comissão Científica,
a qual mais uma vez foi capaz de escolher temas pertinentes e atuais para o progresso da profissão. Este ano, as apresentações científicas incidem sobre o tema da prevenção, que, como sabemos, deve ser um alicerce da nossa intervenção médica, pelo que compete aos médicos dentistas saber valorizá-la e priorizá-la. Dirijo uma palavra especial a toda a comissão organizadora, naturalmente extensível aos colaboradores da nossa Ordem, que continuam a fazer deste Congresso um evento que não perde o espírito familiar e de grande acolhimento, realizado de colegas para colegas. Ao António Cabral, quero dedicar também uma palavra particular neste momento. Nos últimos 3 anos, o António integrou os quadros da OMD, envolvendo-se diretamente no Congresso e sempre de forma diligente e construtiva, trabalhando em prol da resolução dos problemas que, inevitavelmente, surgem. Sou testemunha da tua entrega e do teu empenho, sendo, no essencial, o António um clínico que exerce a medicina dentária na região do Minho, em Ponte da Barca. A tua serenidade e discrição constituem uma mais-valia inexcedível para o trabalho da nossa Ordem. Concentro assim na tua pessoa o sucesso deste Congresso, na qual também celebramos 25 anos de paixão e entrega à nossa profissão. Caros colegas, já é a 3ª vez que o digo e espero poder dizê-lo novamente no próximo ano. A virtude e a força da OMD residem na sua credibilidade, na nossa coerência e na aposta pela qualidade. Foi essa coerência que fez com que víssemos definidos os atos próprios da profissão no processo da revisão estatutária das ordens profissionais. Foi a nossa credibilidade que validou o alargamento no âmbito da prova das competências linguísticas ou ainda a possibilidade de exercício da ação disciplinar da OMD sobre as sociedades profissionais e multidisciplinares, bem como sobre os seus sócios gerentes e administradores. Diria que são factos extremamente importantes. É a lutar pela qualidade que a Ordem tem mantido uma voz constante pela adequação de números clausos no acesso às instituições de ensino superior à medicina dentária, assim reformando a afirmação da medicina dentária pela qualidade em detrimento da quantidade, iniciando a necessária e urgente inversão de uma situação em que o excesso de diplomados tem originado a progressiva precarização e desvalorização da profissão, tornando a entrada no mercado de trabalho cada vez mais lenta e conduzido a um aumento da imigração. E sentimos agora que a Agência de Acreditação e de Avaliação de Ensino Superior, A3S, tem sido sensível às nossas inquietações. Também nas cimeiras de ensino e profissão, onde reunimos as 7 escolas de ensino superior de medicina dentária, do qual eu cumprimento todos os representantes aqui presentes, temos vindo a transmitir a grande preocupação pela qualidade do ensino e na necessidade da criação de parâmetros de qualidade. Estamos também ativamente empenhados no combate a um conjunto de instituições que atuam na área da medicina dentária e que são detidas e geridas por quem não é profissional de saúde ou do setor, prestando serviços numa lógica puramente mercantilista, as quais constituem uma preocupação crescente da nossa classe profissional. Os novos estatutos passaram a obrigar a que as sociedades multidisciplinares de profissionais disponham de um seguro de responsabilidade profissional semelhante ao imposto dos médicos dentistas. Diria que é mais do que justo. Neste sentido, apresentei já ao Secretário de Estado do Comércio, com a anuência do Sr. Ministro da Saúde, uma proposta prevendo que os negócios da área da medicina dentária envolvam de forma obrigatória a participação dos médicos dentistas na sua gestão. Somos conscientes que esta medida pode a priori ser entendida como corporativista. Mas o facto deste modelo estar a vigorar e a funcionar em países europeus demonstra que a responsabilização dos profissionais de saúde, dando-lhes um maior controle das decisões médicas e deontológicas. Sem dúvida que isto beneficia e protege os doentes e os consumidores. Minhas senhoras, meus senhores, repetirei tantas vezes quanto forem necessárias e sem que me canse, que a saúde oral deve ser entendida na perspectiva da saúde, mas também na sua dimensão social, enquanto agente de combate à pobreza e numa perspectiva económica e de produtividade. Debateu-se esta manhã, neste Congresso, o impacto social e económico da medicina dentária,
estava previsto estar o Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis. Amanhã, em conjunto com o Conselho General de Dentistas e do seu Presidente, Óscar Castro, iremos assinar a Declaração do Porto, documento que traduz a nossa determinação conjunta em afrontar os desafios da medicina dentária no espaço ibérico, sublinhando o seu impacto económico e social. Devemos dar ênfase à existência de mais de 6.000 clínicas de medicina dentária, as quais empregam 18.000 trabalhadores diretamente, gerando um valor anual superior a 1.000 milhões de euros. 92% destas clínicas de medicina dentária são microempresas, nas quais os médicos dentistas assumem e devem assumir um papel cimeiro e destacado, onde, como já disse, devemos reforçar a sua participação no governance do negócio da medicina dentária. Existem mais de 13.000 médicos dentistas ativos, o que significa um rácio preocupante de um médico dentista para 814 habitantes e que se agrava de ano para ano. Os dados do barómetro da OMD acentuam ainda mais este cenário de dificuldades na profissão, verificando-se que em 2022 36% dos portugueses não visitaram um médico dentista e que 13% dos cidadãos de classes sociais mais baixas e com maior idade nunca foi ou nunca vai a uma consulta de medicina dentária. As duas principais razões apontadas para esta falta de atenção aos cuidados de saúde oral são as limitações económicas e o não reconhecimento das necessidades por falta de literacia, expondo de forma clara o desafio gigante que temos pela frente e que se deve, em grande parte, à ausência de investimento nas políticas de saúde oral ao longo dos anos. Sr. Ministro da Saúde, há exatamente um ano, nesta mesma sessão solene do Congresso, transmiti ao Sr. Ministro da Saúde a nossa grande expectativa relativamente à nova equipa ministerial que acabara de ser formada. Um ano depois, gostaria de lhe revalidar essa expectativa e de dar nota que sentimos o seu empenho ao longo deste ano. Mas, com um governo em colapso, não podemos ficar reféns dos avanços conseguidos ao longo deste ano. Devemos continuar a pugnar pela continuidade dos compromissos assumidos junto das direções gerais e dos coordenadores dos programas de saúde oral. Deixem-me elencar a este propósito alguns dos resultados alcançados ao longo deste ano. Já parecem tempos longínquos, e ainda bem, mas uma das nossas ambições no ano passado estava ainda relacionada com a obrigatoriedade do uso das máscaras pelos utentes das nossas clínicas. Conseguimos ultrapassar essa situação no início da primavera deste ano. Após a longa contestação da OMD à desproporcionalidade da Lei da Proteção Radiológica, tivemos em dezembro de 2022 a primeira alteração da lei, estando agora prevista uma nova atualização e nem equaciono que deixe de estar, pois foi já solicitada uma pronúncia à OMD até à próxima semana sobre esta lei. Esta segunda alteração reduzirá o número de horas de formação em proteção radiológica exigidas, acautelando ainda outras exigências, tendo em vista a adequação da lei à realidade da medicina dentária. Esta alteração deixa a nossa ordem muito satisfeita e, assim como os portugueses precisam de um orçamento de Estado validado, eu diria que os médicos dentistas precisam do desfecho deste longo processo até ao final deste mês. Aproveito, aliás, para esclarecer que, ao contrário de outras entidades que afirmam representar os interesses dos médicos dentistas, a OMD não abdicou de mostrar, uma vez mais pela coerência e pela credibilidade, que esta lei de proteção radiológica tinha de ser mudada. Com a mesma coerência e credibilidade, apelo agora aos colegas que continuem a confiar no trabalho realizado pela nossa ordem em defesa da profissão. Há ainda duas outras importantes matérias que sofreram evoluções significativas ao longo deste ano. Refiro-me ao relatório da saúde oral no SNS 2.0, realizada pela Direção Executiva do SNS, do qual o Dr. Francisco Oiano da Silva, aqui presente, fez um excelente trabalho, no qual se traçaram as linhas orientadoras para a devida integração dos médicos dentistas no SNS, aproveitando a reforma do sistema e a criação das novas ULS. Não menos importante, a reformulação e revitalização do programa Cheque Dentista tem vindo a ser trabalhada pela Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, pela DGS e pela OMD, prevendo a possibilidade de valorização do cheque dentista
e a criação de novos cheques dentistas dedicados à prevenção e à reabilitação oral. É ainda de saudar e enaltecer que, pela primeira vez, tenha sido nomeada uma médica dentista, a colega Inês Monteiro Filipe, pela coordenação do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral e, simultaneamente, para o cargo de Chief Dental Officer. Esta foi também uma pretensão manifestada pela nossa Ordem e que veio a ter sucesso por parte do Sr. Ministro da Saúde, sendo validada pelo Subdiretor-Geral da Saúde. O desenvolvimento destes processos não pode nem deve ficar estagnado por força das alterações políticas em curso e pela incerteza em torno do Orçamento do Estado. Por isso digo, governe quem governe, a OMD continuará a pugnar pelos avanços já alcançados e pela manutenção dos compromissos assumidos pelo Estado português, tendo em vista a melhoria do serviço público, privado e social prestado aos portugueses no domínio da saúde oral. Por fim, mas não por último, gostaria agora de me dirigir aos meus colegas. Estarmos aqui reunidos no 32º Congresso de uma ordem que a todos pertence e da qual devemos cuidar, constitui uma demonstração clara de determinação e de reafirmação da nossa unidade. Sabemos que juntos chegaremos mais longe. Depende exclusivamente de cada um de nós fazer da medicina dentária uma profissão com futuro, digna, respeitada e com prestígio, exercida por um conjunto de profissionais escrupulosos e fiéis de um código deontológico cujos princípios éticos observamos e praticamos diariamente no âmbito do nosso exercício profissional, tendo em vista o bem maior da saúde daqueles que beneficiam dos nossos serviços médicos. Não se esqueçam, colegas, de que cada médico dentista tem um poder. O poder de fazer as escolhas que melhor servem o doente e que melhor preservam a qualidade e o prestígio da profissão. Usem esse poder. Façam-no para que seja possível manter intacto o orgulho de sermos médicos dentistas. A nossa ordem e a medicina dentária precisa de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Então, por último, convido o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, a usar da palavra. Muito obrigada. Bom dia, já não sei se é bem bom dia, se boa tarde, mas bom dia a todas e a todos. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, na sua pessoa, cumprimento não apenas todos os médicos dentistas aqui presentes, mas de forma muito particular os membros da Comissão Organizadora, da Comissão Científica, os antigos bastonários, o Dr. Manuel Fontes de Carvalho e o Dr. Orlando Monteiro da Silva, enfim, todos aqueles que contribuíram para que este Congresso decorra com a elevação e com a participação que sempre o caracterizaram ao longo destas 32 extraordinárias edições. Senhor Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Professor António Mendonça, em si cumprimento todos os bastonários aqui presentes, com receio de me esquecer de algum, é melhor fazer assim, vejo pelo menos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, eu esse tenho que me dirigir, porque é a minha ordem profissional e tenho sempre que o tratar com alguma deferência, o Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Bastonário da Ordem dos Contabilistas, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Há muitas ordens nessa área de atividade pública. Senhores dirigentes do Ministério da Saúde, em especial a Sra. Diretora-Geral de Saúde, a Dra. Rita Sá Machado, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, senhores autarcas, vejo pelo menos o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Matosinhos, o Dr. Carlos Mouta, e a Sra. Vereadora do Pluro da Saúde da Câmara Municipal do Porto, a Dra. Catarina Araújo, minhas senhoras e meus senhores. Para mim é um grande prazer estar aqui neste vosso congresso e quero associar-me ao trabalho extraordinário que os médicos dentistas fazem na promoção da saúde oral dos cidadãos portugueses. Acho que todos temos consciência, eu tenho consciência, acho que todos os que aqui estão têm consciência de que a minha presença aqui ocorre em circunstâncias particulares.
Não está em causa a legitimidade constitucional do Governo, mas todos compreendem que as circunstâncias em que aqui vos dirijo a palavra são muito diversas daquelas que eu esperava ter quando confirmei a minha presença neste Congresso, e perceberão por isso que o que vos vou dizer aqui seja, enfim, não tão menos afirmativo do que estão habituados nas minhas intervenções. Acho que é preciso adaptar-nos às circunstâncias do tempo que vivem e dizendo que, sem que tudo isto deixe de ser perturbador para a sociedade portuguesa, porque é perturbador para a sociedade portuguesa, também transmitir uma mensagem de confiança, porque a democracia encontra sempre uma solução. E eu estou absolutamente convencido que a democracia encontrará uma solução para a crise política que estamos a viver e que essa solução permitirá a afirmação da nossa consciência e do nosso percurso coletivo enquanto nação e enquanto povo, como sempre aconteceu. O Dr. Miguel Pavão já se referiu com detalhe àquilo que tem sido o percurso da governação e da relação da governação com os médicos dentistas e com o tema da saúde oral dos portugueses. Há um conjunto de realidades inequívocas que devem balizar a nossa reflexão. A primeira delas é uma consciência que todos temos que ter e que acho que tem vindo a crescer na sociedade portuguesa, mas que ainda não chegou a todas as pessoas, sobre a centralidade da saúde oral no conjunto da saúde das pessoas. O Dr. Miguel Pavão disse uma parte da ausência de procura de cuidado de saúde oral, ela é multifatorial, a principal causa é evidentemente uma causa económica, mas há também um problema de literacia na procura de cuidados de saúde oral. O que significa que nós temos ainda um trabalho a fazer, aos mais diversos níveis, para que todos compreendam que não há verdadeiramente saúde plena de um indivíduo sem saúde oral e o relevo que a saúde oral tem nos mais diferentes aspectos da saúde individual. É um trabalho que temos ainda a fazer, mas devemos reconhecer que há uma evolução muito sensível. O histórico medo de ir ao dentista que acompanhou a minha infância está, felizmente, hoje muito retraído. Mas ainda temos, repito, um trabalho a fazer nesta matéria de fazer com que todos compreendam a centralidade da saúde oral. Um segundo aspecto que me parece muito relevante é o reconhecimento da excelência dos profissionais. Portugal tem uma pleiade de profissionais de elevadíssima qualidade. A nossa saúde oral, cada uma e cada um de vós, são um exemplo de formação de altíssimo nível. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista deontológico, e isso é um valor que do qual não devemos e não podemos e não devemos abdicar. A excelência da diferenciação dos nossos profissionais, e quero a esse respeito elogiar o papel que a Ordem dos Médicos Dentistas e, antes dela, a Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas tiveram para consolidar esta qualificação da diferenciação profissional dos médicos dentistas. E, finalmente, isto cria condições para que nós possamos refletir que talvez possamos fazer mais pela saúde oral dos portugueses, porque os números que o Sr. Bastonário aqui referiu, os números que foram hoje publicados na imprensa, os números que todos conhecemos, são números que nos causam pelo menos uma sensação de ambiguidade. Porque se é inequívoco o progresso que nós temos tido na melhoria da saúde oral dos portugueses, também não é menos verdade que nos temos que interrogar quando quase metade da população durante um ano inteiro não procurou o cuidado de saúde oral e quando temos uma absoluta consciência de que há nesta matéria, além de tudo mais, uma estratificação socioeconómica que impele a uma ação de proteção daqueles que são mais desfavorecidos e que não procuram esses cuidados por não terem capacidade económica de a eles acederem. Eu diria, deste ponto de vista, que há 3 prioridades que nós temos que continuar a afirmar. E o facto de estarmos a pouco tempo de entrar num percurso eleitoral, que é algo que é normal numa sociedade democrática, mesmo neste caso concreto ocorrem circunstâncias menos habituais, também interpela que todos falem com clareza sobre o que pensam nesta matéria e sobre o que propõem nesta matéria. Eu não tenho nenhuma dúvida que há 3 questões que precisam de ser trabalhadas e precisam de evoluir. A primeira delas é a revalorização do cheque dentista. O cheque dentista foi e é uma grande iniciativa. Não tenho nenhuma dúvida que há milhões de portugueses, há já hoje muitas centenas de milhares de portugueses, sobretudo mais jovens, que acederam a cuidados de saúde oral graças ao cheque dentista. E foi o programa do cheque dentista que os levou até ao acesso à saúde oral. Mas é também verdade que estes últimos anos de menor atenção ao programa cheque dentista e de desvalorização do cheque dentista criaram problemas e constrangimentos que precisam de ser resolvidos. Espero ainda que isso seja possível ser feito num prazo mais curto,
mas é preciso também um compromisso sobre o médio e o longo prazo do programa Cheque Dentista, sobretudo, enfim, que tem várias vertentes, como sabem melhor do que eu, de acesso das pessoas idosas em certas condições sociais, das mulheres grávidas, mas das pessoas que têm certas patologias, mas que tem, sobretudo, a sua grande expressão quantitativa no acesso das crianças em idade escolar, e nessa matéria nós precisamos de um compromisso claro, enfim, sabem bem a minha opinião sobre o valor que esse programa tem e a necessidade que nós temos de investir mais recursos nesse programa, até para tornar possível que os médicos dentistas continuem a ser, nessa matéria, agentes de saúde oral e, mais ainda, agentes de saúde pública, e isso tem que ter, naturalmente, uma retribuição económica que torne este programa sustentável e que não o deixe num limbo ao qual ele tem sobrevivido, mas com dificuldades crescentes. A segunda questão tem a ver com a presença da saúde oral no Serviço Nacional de Saúde. Acho que se torna claro que, apesar da enorme, gigantesca penetração dos consultórios de medicina dentária por todo o país, que há uma camada da população que dificilmente acederá a cuidados de saúde oral se o Serviço Nacional de Saúde não criar condições para esse acesso. Por isso nós estamos muito empenhados na difusão dos gabinetes de saúde oral, financiados, como sabem, pelo Programa de Recuperação e Resiliência, e é tão importante continuar esse processo de crescimento. Havia, em 2022, cerca de 75 gabinetes de saúde oral, neste momento já são mais de 150 os que estão instalados, grande parte deles em funcionamento. Infelizmente, nem todos os que estão instalados estão em funcionamento, e eu já me referirei a essa questão, e esperamos que no próximo ano, 2024, seja possível chegar próximo dos 250 gabinetes de saúde oral para atingirmos a meta de 300 gabinetes em 2026, e este trabalho de difusão das estruturas de tratamento dos problemas de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, acompanhado pelo programa que a Direção Executiva do SNS, e quero aqui saudar a presença do professor Francisco Goiana da Silva, que tem tido um papel de liderança nessa matéria na Direção Executiva do SNS, o programa de reorganização dos serviços de saúde oral no contexto das unidades locais de saúde, podem significar um valor imenso para a adesão e para o acesso dos portugueses, sobretudo aqueles, repito, que têm menores condições socioeconómicas e que estão mais afastados dos grandes centros, aos cuidados de saúde oral. E, finalmente, questão absolutamente que não pode ser distinta desta última questão, o tema da inserção dos médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, porque, como é evidente, os gabinetes de saúde oral só podem funcionar se tiverem profissionais habilitados para funcionar, e as condições em que muitos desses profissionais têm sido contratados não são condições que nos permitam afirmar que correspondem ao padrão de dignidade e de diferenciação que a profissão tem e com o qual tem que ser tratada no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu entendo, nesta matéria, julgo que já não estaremos em condições de que este assunto seja tratado no contexto do atual Governo, que tem os poderes e as limitações que estamos do qual muitos de vós já se aperceberam e que são as que são, mas é evidente que é um tema sobre o qual se impõe clareza dos agentes políticos que se propõem a governar o país, que eu não tenho nenhuma dúvida que não é possível concretizar o ambicioso programa de implementação da saúde oral no Serviço Nacional de Saúde sem a criação no Serviço Nacional de Saúde de uma carreira de médicos dentistas que permita que os médicos dentistas sejam contratados em condições de normalidade e de equidade em relação ao conjunto das profissões da saúde. Finalmente, Sr. Bastonário, queria aproveitar para elogiar aquilo que foi a ação de colaboração entre a Ordem dos Médicos Dentistas e o Governo e o Ministério da Saúde em matérias muito delicadas que ocuparam os nossos últimos meses. Uma das matérias, o tema dos estatutos das ordens profissionais, onde a Ordem dos Médicos Dentistas, sem deixar de manifestar a sua discordância em relação a mudanças que o legislador entendeu introduzir nos estatutos do conjunto das ordens profissionais, nomeadamente a composição dos órgãos disciplinares, incluindo membros que não são da profissão, e a criação de um novo Conselho de Supervisão. A verdade é que, ainda assim, a Ordem dos Médicos Dentistas conseguiu compreender que a importância desses órgãos estava mitigada pelo facto da sua eleição ser feita pelo conjunto dos médicos dentistas e, ao mesmo tempo, trabalhamos de forma muito profícua na consagração de reivindicações e de aspirações muito importantes dos médicos dentistas. Eu não tenho nenhuma dúvida que, aprovada esta versão dos Estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas, que a Ordem dos Médicos Dentistas ficará mais forte do que estava anteriormente, coisa que, aliás,
o Sr. Bastonário já aqui referiu, quer no que diz respeito à consagração com clareza legal dos atos próprios dos médicos dentistas, quer no que diz respeito à possibilidade de intervenção disciplinar da Ordem para aquilo que é hoje uma realidade cada vez mais prevalente na profissão, que é as sociedades de profissionais nos quais os médicos dentistas exercem a sua atividade. O segundo aspecto ao qual me queria referir é o tema da proteção radiológica. Nós temos trabalhado muito, eu não tenho nenhuma dúvida que vai haver, ainda na vigência do atual Governo, uma solução para este assunto. Eu não estou em condições, acho que o compreendem, de me comprometer em absoluto com a solução que vai ser adotada. Nós trabalhamos muito neste projeto de alteração de decreto-lei a que o Sr. Bastonário já se referiu e que já foi objeto de uma consulta formal à Ordem dos Médicos Dentistas, julgo que com prazo para responder até à próxima semana. É caso para dizer até que só nos atrasamos uma semana. Eu espero que seja possível adotar a boa solução, que é a aprovação desta alteração legislativa que foi tão longamente e laboriosamente trabalhada em conjunto entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática e a Ordem dos Médicos Dentistas e também, naturalmente, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Veterinários, que tem também um papel nesta matéria. Mas, enfim, se for esta solução, melhor. Se não for esta solução, haverá seguramente uma solução que deixará o setor tranquilo, aguardando a solução definitiva. O que não vai acontecer, haver um vazio legislativo que prolongue a vigência de um conjunto de regras que, tornando-se obrigatórias a partir do final deste ano, são absolutamente desproporcionais em relação àquilo que é mais adequado, e com isto sim eu estou em condições de me comprometer, sendo que ainda não perdi a expectativa de que possamos mesmo trabalhar para uma solução definitiva do problema, concretizando aquilo que foi laboriosamente, tecnicamente resolvido entre nós. Bem, isto dito, Dr. António Cabral, eu quero lhe agradecer muito a oferta da Santa Apolónia. Eu sei bem que me ofereceu porque ela é a padroeira dos médicos dentistas. Mas também não consigo, desculpem lá esta limitação de um cidadão do Porto, de deixar de me lembrar que é mesmo o nome da grande estação de Lisboa onde se apanha o comboio para o Porto. E é o que é. E, portanto, quero desejar a cada uma e a cada um de vós as maiores felicidades e reconhecer a centralidade da Ordem dos Médicos Dentistas nesse trabalho tão importante para Portugal, que é a promoção da saúde oral de cada portuguesa e de cada português. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro da Saúde. E terminamos assim a cerimónia de abertura do 32º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Boa sorte a todos os que também começam a profissão e muitas felicidades para todos vocês. Bom congresso e até breve.